Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre funções aqui no canal Mate Fácil. Dessa vez vamos falar sobre os tipos de funções que existem e como eles se apresentam para poder você resolver esses tipos de funções. Acessando os links aqui nos cards, no izinho ou na descrição do nosso vídeo, você pode acompanhar todas as nossas videoaulas sobre funções e a nossa playlist também com todas as nossas videoaulas sobre esse assunto. Existem diversos tipos de funções e o primeiro que eu vou apresentar para vocês são as funções polinomiais. Um polinômio se apresenta para a gente apenas utilizando o x, que é a incógnita da nossa função, e alguns outros parâmetros, como por exemplo essas funções que eu vou escrever aqui para vocês. Trazendo três exemplos de funções polinomiais, a gente pode ter, por exemplo, uma função de x que seja igual a x mais 3, ou seja, quando eu tiver um x igual a 1, minha f de x vai valer 4. Temos também outros exemplos que a gente pode ter o nosso polinômio com um grau maior. Esse é um polinômio de grau 1. Esse aqui é um polinômio de grau 2, porque a gente já tem aqui uma função g de x que tem um x ao quadrado, certo? E nessa outra função aqui nós temos uma função h de x que tem x elevado a 7 menos 5x à quinta mais 4x ao cubo menos x ao quadrado. Esse é um exemplo de um polinômio de grau 7. Em outras videoaulas eu vou trazer aqui como você pode encontrar as raízes de um polinômio. Você pode encontrar também um link para esses vídeos na descrição aqui do vídeo ou nos cardzinhos aqui em cima. Agora, outro tipo de funções são as funções trigonométricas. Eu tenho alguns vídeos falando um pouco sobre trigonometria, né, que mexe com seno, cosseno e tangente. E a gente também pode ter funções trigonométricas. O que é que a gente pode ver de uma função trigonométrica? A função trigonométrica mais simples que a gente tem é apenas um cosseno de x, por exemplo. Isso é uma função trigonométrica. A gente pode também ter outras funções um pouco mais complexas, como por exemplo, esse tipo de função aqui. 5 vezes o seno de x menos 3/4 da tangente de x. A gente também pode ter esse tipo de funções trigonométricas que mexe também com alguns outros elementos aqui de funções trigonométricas. Existem também algumas funções que alteram aqui dentro do parênteses. Por exemplo, a gente pode ter uma função seno de 2x. Existem também funções que têm essa modificação dentro aqui do ângulo que a gente vai calcular o seno ou o cosseno. Podem existir também. Eu vou fazer alguns vídeos também mostrando como se comportam esses tipos de funções periódicas e que algumas delas têm um intervalo limite, né? Elas não são funções que vão até infinito ou menos infinito. Como por exemplo o cosseno. A gente sabe que ele varia apenas de menos 1 até 1 e ele oscila com um período já determinado. Quando a gente multiplica o ângulo por algum outro valor aqui, a gente diminui ou aumenta esse período da função. E quando a gente multiplica essa função seno, por exemplo, a gente aumenta o intervalo de resultados que essa função pode receber. Então, outros vídeos eu vou tratar disso graficamente, mostrando para vocês como se comportam esse tipo de função aqui, funções trigonométricas. Trazendo alguns exemplos gráficos para vocês poderem entender um pouco melhor. Existem também as funções exponenciais. Quando a gente tem um polinômio, a gente tem um x ao quadrado, certo? Mas a gente pode ter também uma função exponencial, que é, por exemplo, um 2 elevado a x, fazendo o paralelo com o x ao quadrado. Então a gente pode ter uma função em que a gente tem a nossa incógnita sendo um expoente. Aqui a gente está vendo que é uma função de x, só que ela está sendo elevada por essa incógnita, essa variável aqui da minha função. Podemos também ter outros exemplos de funções de x, como por exemplo o e, que é uma constante matemática utilizada em alguns cálculos mais avançados, né? O pessoal da matemática, da engenharia também usa bastante a constante e ela pode ser elevada também a um x. Podemos também ter outras composições para funções exponenciais, como por exemplo 5 elevado a x, mais um e elevado a 3x, menos 4 elevado a 2x. Podem existir vários tipos de composições assim também em funções exponenciais. É claro que
para ser respeitada uma função, ela tem que respeitar também aquelas questões de domínios, imagem, contradomínio, e eu tenho vídeos explicando isso para vocês, como é que funciona isso, tá? Já temos alguns vídeos aqui no canal também que explicam qual é o critério para que uma equação possa ser uma função. E o último exemplo de funções que eu vou trazer para vocês nesse vídeo são as funções logarítmicas. Eu tenho também alguns vídeos falando sobre logaritmos e a gente pode também fazer um log de x. Essa é uma função logarítmica, simples, log de x. Fazendo também o paralelo com aquela constante e que eu falei das funções exponenciais, a gente pode também ter o logaritmo neperiano, ln de x. Essa é uma função também logarítmica, só que quando a gente coloca log de x, a gente está utilizando a base 10. Lembram disso? Eu tenho algumas aulas sobre logaritmos que explicam um pouco melhor essa parte aqui. Não vou entrar muito a fundo sobre isso não, tá? A gente tem outras aulas que vocês podem acessar para poder tirar essas dúvidas. E o ln de x nada mais é do que um logaritmo de x utilizando a base e. Aquela constante matemática que eu falei para vocês. Então a gente tem também esse caso particular do ln. A gente pode também ter algumas outras bases, né? Podemos fazer então um logaritmo na base 3 de 2x. Podemos fazer também esse tipo de composição. Mais um ln de x ao quadrado. Podemos fazer diversos tipos de composições também utilizando as funções logarítmicas. Então, pessoal, trouxe para vocês alguns tipos de funções que a gente pode encontrar, né, nos problemas matemáticos. E tem muito mais vídeos sobre funções também. Vocês acompanham aqui na descrição do vídeo ou nos cards aqui em cima. Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.